Amém? Glória a Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Amém, amados? Louvado seja o Senhor, amém? Os irmãos estão felizes? Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de pedir desculpas pelo horário. Nós estamos ainda nos organizando neste local. Então, tem muito trabalho a se fazer. Bem, e muitos irmãos também não acostumaram com o horário, porque antes o culto era 6h30, agora 6 horas. Aí o pessoal começa a despertar mais tarde, mas isso é normal, faz parte. Amém? Se os irmãos não acostumar com o horário, a gente coloca novamente 6h30. Amém? De modo que fica legal para todo mundo. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero nesta noite, mais uma vez, celebrar o Senhor. Por cada um de vocês, por cada um de nós. Celebrar o Senhor pela oportunidade que nós temos de estar aqui reunidos. Amém, queridos? Celebrar o Senhor por mais uma oportunidade de poder estarmos aqui reunidos para o adorar. Nós somos os maiores privilegiados. É nós que somos. Que a Bíblia diz que nós, cada dia, ficamos mais parecidos com quem nós adoramos. E nós adoramos ao Deus eterno, ao Criador. E a palavra diz que se assim nós o adorarmos em espírito e verdade, nós nos tornaremos mais parecidos com Ele. Aleluia. Que honra, irmãos. Que honra nós podermos nos aproximar do Pai, ser parecidos com Ele, imagem e semelhança. Aleluia. Um Deus tão santo, tão poderoso. Aleluia. Um Deus tão longânimo, um Deus tão maravilhoso. Ele está sentado no mais alto trono. Mais alto trono de glória. E ao mesmo tempo Ele habita em nós. Ele tem prazer, Ele tem alegria de se relacionar comigo e com você. E no nosso dia a dia, eu creio que cada dia que nós nos colocamos diante da presença dEle, Ele se alegra, Ele se mostra a nós através de tantas coisas, tantas maravilhas que Ele faz por nós, o seu cuidado, de toda a bênção, de toda a provisão que Ele tem dado a nós. E eu estava meditando essa semana, e o Senhor falando comigo acerca do tempo. E no livro de Eclesiastes, abra comigo, por favor. No livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Eclesiastes, no capítulo 3, diz assim: para todas as realizações, há um momento certo. Existe sempre um tempo apropriado para todo o propósito debaixo do céu. Eu vejo que uma das grandes falhas do ser humano é procrastinar. Com isso, nós perdemos muito. Porque para realizar as coisas que foram determinadas pelo Senhor no tempo certo, requer esforço, requer trabalho. Mas imagina, irmãos, fora do tempo. Quando nós deixamos de cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós no tempo certo. Quando nós não fazemos. E quando esse tempo é procrastinado. E lá na frente nós temos que fazer. Nós reconhecemos que nós temos que, voltar o nosso coração para aquilo que Deus determinou para nós. É mais trabalhoso. É mais doloroso. Então veja que existe um preço a se pagar. Isso requer de nós compromisso, requer fidelidade, requer fé, requer perseverança. Nós temos que crer e perseverar naquilo que o Senhor nos chamou, naquilo que Deus tem para nós, naquilo que o Senhor propôs para nós a nossa casa. Nós sempre dizemos que nós servimos ao Senhor. O desejo do nosso coração é que a nossa casa também sirva ao Senhor. Aleluia. Eu creio que é a palavra que Deus tem para nós.
É a promessa que Deus tem para nós, para mim e para você, que nós e nossa casa sirvamos ao Senhor. Mas requer de nós, irmãos, fidelidade para com Ele, compromisso, perseverança, fé. Aleluia. Então veja que muitos só conseguem, irmãos, dar valor a algo quando perde. Por exemplo, muitas vezes nós damos valor à saúde quando a enfermidade vem. Muitas vezes as pessoas dão valor à paz quando a prisão, quando se sentem aprisionados, quando se sentem presos a alguma coisa. Então a gente vê, meu Deus, como eu era livre. E a Bíblia diz que o Senhor nos chamou para viver uma vida de liberdade. Amém? Porque Ele nos fez livres para viver essa vida de liberdade. Então veja, queridos, que nós precisamos dar o nosso melhor para que tudo aquilo que o Senhor preparou para mim e para você se cumpra no tempo do qual Ele determinou. Em nome de Jesus. Eu sei que tem muitas pessoas aqui que têm chamado, na verdade, todos nós temos chamado, todos nós temos dons e talentos. O Senhor distribuiu a todos dons e talentos. E eu te pergunto o que você tem feito com o dom e com o talento que o Senhor tem dado a você. É tempo de se levantar, é tempo de trabalhar, é tempo de servir, é tempo de amar, irmãos, porque o tempo passa. Então, quando nós paramos para pensar acerca do tempo, então eu entendo que eu preciso me doar mais, eu preciso amar mais, abraçar mais. Sabe quando nós sentimos a ausência da presença de alguém que nós amamos? Quando nós sentimos a tristeza, a dor da ausência dessa pessoa. Então, por que não aproveitar a presença e celebrar com alegria? E Deus, eu creio, queridos, que o Senhor Ele tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas, na sua casa, na minha casa, neste ministério. Grandes coisas que Ele tem. Mas é necessário que nós venhamos atentar ao tempo do Senhor. Então, não deixe para amanhã, amém, aquilo que o Senhor tem para você hoje. Durante muito tempo, eu vivi no Japão na esperança de viver algo melhor no Brasil. E olha onde eu estou. Anos se passaram. Irmãos, isso que ele viveu amanhã não é legal, porque o amanhã pertence a Deus. Basta cada dia o seu próprio mal. Então vamos viver o hoje, dar o nosso melhor, amém? No nome de Jesus. Gostaria que você se colocasse de pé. No nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que você fechasse os seus olhos, amém? Feche os seus olhos. Aleluia. Glória a Deus. Não sei se você está cansado, se você está sobrecarregado, mas a palavra de Deus diz, Jesus diz na sua palavra: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aleluia. O Senhor tem alívio para nós. O Senhor quer trocar o nosso fardo que é pesado pelo dele que é leve. O jugo que está sobre nós, Ele quer trocar pelo dele que é suave, amém? Por isso, no nome de Jesus, oremos ao Senhor, nos apresentamos a Ele nesta noite com interesse de coração, no nome de Jesus. Aleluia, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nesta noite, Pai. Ah, Senhor, com nossas vidas diante do Teu altar, no nome de Jesus, nos achegamos a Ti em oração, em adoração, em clamor, porque reconhecemos, Pai, que sem Ti não somos nada. Eu me entrego a Ti, eu me dou a Ti, Senhor. Aleluia, Tu és o único Deus e não há outro além de Ti. Não há um Deus além de Ti, aleluia, aleluia. Nós queremos bendizer o Teu santo nome nesta noite, Senhor. Toma a minha vida, toma a vida dos meus irmãos, cada um que adentrou neste lugar, Senhor. No nome de Jesus, seja renovado, seja fortalecido no nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa operar os Teus milagres, que o Senhor venha operar as Tuas maravilhas em nossas vidas, porque nós somos pequenos, porque nós somos falhos, Senhor. Mas o Senhor é grande, o Senhor é perfeito, aleluia. Aleluia, não há nada que para o Senhor seja impossível. Aleluia, todas as coisas
estão suscetíveis ao Senhor. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, nos conduz a este lugar de adoração. Aleluia, porque nos convém diminuir, para que o Senhor cresça, no nome de Jesus. Aleluia, Pai. Toma cada um nesta noite, ministra em nossos corações, porque o Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece os nossos anseios, o Senhor conhece as nossas fraquezas, Pai. E a palavra do Senhor diz, aleluia, que o teu poder se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. No nome de Jesus, vem sobre a tua igreja, vem sobre o teu povo, levou o teu bálsamo, Senhor, no nome de Jesus. Renova em nós a alegria da salvação, Pai. No nome de Jesus, eu repreendo no poder do nome de Jesus toda palavra contrária, toda mentira que o inimigo lançou. Aleluia, no nome de Jesus, toda palavra de maldição, eu repreendo no poder do nome de Jesus. E libero uma palavra de bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo, uma palavra de vitória, aleluia, de crescimento. É tempo de avançar, aleluia, é tempo de conquistar, é tempo de correr, caminhar em vitória na presença do Senhor. Por isso nós declaramos a tua igreja, uma igreja vitoriosa, o teu povo é vitorioso. Nós nascemos, aleluia, para vencer e viver uma vida de liberdade, como Cristo nos libertou. Aleluia, Pai, recebe nesta noite o nosso louvor, recebe nesta noite a nossa adoração, Senhor, no nome de Jesus. Os nossos lábios fluam mais perfeita adoração ao Senhor, para que o nome do Senhor seja exaltado neste lugar. Receba, Senhor, nós te adoramos. Aleluia, Deus, nosso Pai, ministra em nossas vidas, Senhor. Aleluia, aleluia, adoremos ao Senhor, aleluia.
Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Mais uma vez, toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que há de escolher o tesouro maior terá. Aleluia, para o Senhor. Aleluia. Deus poderoso, aleluia. Obrigado, Jesus, pela tua maravilhosa graça, Senhor, que nos sustenta, Senhor, todos os dias. Glória a Jesus. Quem tem poder sobre o pecado, o seu amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. A terra treme com sua voz e nos deixa maravilhados. O Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, quando não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Estende as mãos aos maus dos homens, és escudo aos indefesos, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Quem tem justiça sobre as nações, a luz que brilha na escuridão, o Rei da Glória, o poderoso Deus, maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, o amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, meu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Senhor. Porque foi o Senhor que marcou o encontro conosco nessa noite, Pai. Nós queremos beber dessa água, Pai, onde nós não teremos mais sede. Sacia nossa fome, sacia nossa sede. Da glória sobre o Junto estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem me ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou.
precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és o quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. És o nosso Salvador, és a nossa esperança. És aquele que nos chamou primeiro e nos amou primeiro. Só Ele é digno de receber adoração. Todo louvor seja dado a ti, Jesus, pois digno é o Senhor, pois digno é o Senhor. Jesus, precisamos de ti. Vem sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, sobre o nosso trabalho. Vem, Jesus.
Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está o soberano Criador. Vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, sobre o trono está soberano Criador. Você brilla elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ressuscitou, Pai, e nos salvou, Jesus. Das nossas palmas te louvam, Senhor. Aleluia. Amém. As crianças abaixo de 11 anos, amém, podem estar indo para a salinha. Vem a salinha aqui do lado, amém, queridos? Amém, amados. O motivo das crianças abaixo de 11 anos, não, ou melhor, acima de 11 anos, né? De 11 anos acima, não está indo para a salinha é porque o número de crianças é bem grande e não vai caber. Bom, só por isso. Depois a gente vai providenciar alguma forma de estar ministrando para todos. Está bem? Amém. Louvado seja o Senhor. Eu já gostaria de convidar o pastor Lauro, ele estará ministrando para nós
mais uma vez a palavra do Senhor. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém? Pastor Lauro, nosso amigo de longa data, meu parceiro de oração, de ministério. Esse cara aqui a quem eu peço muitas vezes socorro, um conselho, oração, não é? Mas era muito bonzinho, irmão. Você não é aquele cara assim, de puxar o assim, sabe, com força, né? Às vezes ele vem assim meio devagar, assim, mas de uma forma ou de outra o Senhor fala, o Senhor corrige, o Senhor nos ensina, nos capacita, amém? E caminhamos juntos para esta obra maravilhosa aí. Mais uma vez eu quero louvar o Senhor pela vida do pastor Lauro, que se dispôs a estar aqui, compartilhar conosco a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, orar pela vida do pastor. Amém? Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela vida do pastor Lauro. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigado porque até aqui o Senhor tem sido com teu filho. O Senhor tem feito grandes coisas na vida dele, através dele, Senhor. E nós temos crido que muito mais o Senhor ainda há de fazer. Por isso, Pai, nós louvamos o teu nome e pedimos ao Senhor mais uma vez ser com teu filho. Ó Deus, usa ele, Pai, com graça, com autoridade, com sabedoria, ousadia, intrepidez. Dá direção para o teu filho, Senhor. Que a palavra que o Senhor tem ministrado ao coração dele, Pai, encontre também lugar nos nossos corações. Nós queremos ser curados, sarados, limpos pela palavra do Senhor, porque nós queremos frutificar mais ainda, frutos que glorificam o nome do Senhor. No nome de Jesus eu declaro, o nosso coração é terra boa, é terra preparada, Senhor, para receber a boa semente da palavra de Deus, no nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço por este momento, Senhor Deus, tão precioso para nós. Amém. Amém? Boa noite a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com os irmãos. Amém? Amém. Fiquei pensando aqui como que eu vou começar hoje, né? A presença do Senhor, ela é muito real neste lugar, irmãos. Muito palpável. Não sei se como você chegou aqui nessa noite, como foi a sua semana, mas pode ter certeza que você está no lugar certo. E você não veio aqui nessa noite por sua decisão própria. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui neste lugar. Amém? Abra o seu coração. Você não sairá daqui da maneira como você entrou. Amém. Deus vai te tocar. Deus vai te renovar. Enquanto nós estávamos aqui no mês de adoração, de louvor, comecei a pensar quantas necessidades no nosso meio, né? Talvez quantas batalhas, né, nós estamos travando nos últimos dias. Mas o nosso socorro, a nossa esperança, não está nas coisas que o mundo oferece, que o sistema oferece. A nossa esperança, ela sempre estará no Senhor. Não importa as circunstâncias, não importam as lutas. Nós temos que crer que nosso Deus é maior. Amém? Ele é capaz de fazer infinitamente mais aquilo que você possa pensar ou pedir para Ele. Amém? Quero agradecer ao pastor José, à pastora Márcia, pela oportunidade. Sempre muito bom estar aqui com os irmãos. Daqui uns dias eu vou pedir minha carteirinha de membro já. Já vou ver a membro. Vocês são bênçãos demais, irmãos, né? E estar nesse lugar hoje aqui, existe um simbolismo muito grande, né, para vocês, eu imagino, mas para mim também, né? Porque desde que o pastor José disse que estaria estabelecendo a igreja neste lugar, imediatamente eu já pensei, eu falei, Deus, né, o que o Senhor está fazendo, né, com esse povo, né, com esse ministério aí de proclamar? Eu não sei se vocês já mensuraram, já prestaram atenção aonde Deus está colocando vocês. Quantos moram, ou melhor dizendo, quantos vieram a pé para a igreja hoje? Isso facilmente, ótimo. Já dá para saber que muitos moram aqui, né, na redondeza, no Dante, né?
Irmãos, que bênção, né? Você tem uma igreja praticamente no seu quintal, né? No seu condomínio. Já pensou? Que maravilha, né? E o presente que Deus deu para vocês. Mas Deus tem colocado essa igreja num lugar estratégico, irmãos. Amém? Ter enxergado dessa maneira, é a leitura espiritual que eu faço. E com certeza, para que Deus tivesse colocado vocês neste lugar, é porque houve uma movimentação no mundo espiritual, uma batalha muito grande para que vocês chegassem aqui. E pode ter certeza que algo ainda muito maior está por vir, pastor. Amém? Eu creio nisso, em nome de Jesus. É a leitura que eu faço aqui nessa noite, neste lugar. A presença de Deus, ela se manifesta, irmãos, de várias maneiras, em vários lugares, em vários ambientes, mas a gente sente e percebe quando existe assim como posso dizer para você, um código ou algo no ar, sabe, aquele cheiro de chuva, né? Eu acho que não sei se chuva cheira, mas você sabe que vai chover, né? Aquele cheirinho, né? É o que eu presencio neste lugar, é o que eu sinto neste lugar nessa noite, amém? E com certeza, amém, Deus vai fazer aquilo que está no coração dele, na sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então vamos para a palavra do Senhor. Eu prometo não estender muito, para que então, acredito que hoje também teremos a ceia do Senhor, né? Será celebrada, para a gente não esticar muito. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, se você trouxe sua Bíblia, livro de Êxodo, no capítulo 13. Quantos estão visitando hoje? Primeira vez, tem alguém que está visitando? Amém, seja bem-vindo, em nome de Jesus, né? Estou tomando aqui a posição da minha carteira de confeccionada hoje, ó. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Aqui é a casa do Senhor, é a casa de vocês. Bom, se você já está com a sua Bíblia aberta, seu aplicativo, então vamos lá. Êxodo, capítulo 13, dos versos 17 até 22. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, quando o faraó deixou o povo partir, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, porquanto entendeu o Senhor, para que porventura o povo se arrependa do passo dado, ao deparar-se com a guerra e volte para o Egito. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto. Deus então fez o povo dar a volta pelo caminho do deserto. Quem fez dar a volta pelo caminho do deserto? Deus. Pelo caminho do Mar Vermelho, embora os filhos de Israel tivessem saído armados da terra do Egito. Moisés levou consigo os ossos de José, pois havia este feito aos filhos de Israel jurar solenemente, afirmando: Deus haverá de vos visitar, e então neste dia levai daqui convosco os meus ossos. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de fogo, de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar, de dia e durante a noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo o dia inteiro, nem a coluna de fogo durante toda a noite. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe essa palavra e fale conosco em nome de Jesus. Irmãos, na Bíblia, né, a geografia, ela vai além do que uma topografia física, né, daquilo que realmente é literalmente escrito, né, montanhas, vales, rios, né, desertos, né. A geografia da Bíblia possui um significado assim, espiritual para cada um de nós. Cada região, cada monte, cada vale, cada deserto reflete uma dinâmica da nossa jornada espiritual com Deus, a nossa caminhada com Jesus. Representa também estados da nossa alma, né? Provações, alianças, experiências espirituais, né? Que as pessoas vivem. Então, quando a gente olha para a Bíblia e vê essa topografia, né? Essa geografia bíblica, a gente não pode apenas ver como uma simples informação. Existe algo espiritual a ser comunicado.
E nessa noite eu quero falar com vocês especificamente sobre algo: desertos. A Bíblia está cheia de desertos. Eu quero falar com vocês hoje sobre desertos. No nosso tempo do devocional diário, todos os dias que você abre a sua Bíblia, você lê, você busca, você com certeza deve separar um tempo para isso. Nesse momento, então, o que acontece? Você é renovado espiritualmente, Deus fala com você. Quantas orientações eu recebi de Deus nesse tempo que eu costumo ter com Ele pelas manhãs, as primeiras horas do dia, ali dedicado ao Senhor. Às vezes é um problema tão grande que talvez eu quebraria a cabeça o dia inteiro para resolver aquilo, mas naquele devocional, naquela manhã, impressionante, irmão. Você abre as Escrituras e de repente Deus fala com você ali, Maravilhoso isso. Então o tempo devocional diário, ele faz isso conosco, nos alimenta espiritualmente, nos dá força, nos dá direção. Porém, irmãos, certas experiências com Deus, algumas coisas que eu tenho vivido, e com certeza se você já caminha algum tempo com o Senhor também vai confirmar isso, certas experiências só acontecem em determinados ambientes, em determinadas situações, em determinadas estações das nossas vidas. E você vai entender já por que eu estou dizendo tudo isso, Quando a Bíblia ela fala em desertos, não está simplesmente se referindo ao local físico, um deserto. Quando você pensa em deserto, você já imagina, aquele monte de areia, um sol escaldante. Esse é um deserto que nós conhecemos e é real. Mas a Bíblia também, quando fala em deserto, os que são já de longa caminhada sabem do que eu estou falando, é uma figura, de um momento que você está passando também. O que o deserto é, irmãos? O que lá é? Não tem nada lá, só tem o quê, Não tem, vamos falar o que não tem, na verdade, lá. Não tem água, não tem umidade, nada cresce, mas não tem água, já dá para você dar um diagnóstico de como que é o deserto, É um lugar que nada floresce, é um lugar difícil, de solidão, Um lugar de calor extremo de dia e de frio extremo à noite. Então, o deserto, na verdade, ele simboliza isso. Ele é isso. Mas ele traz também uma simbologia para nós de situações de nossas vidas, Quantas situações, talvez, que você tenha passado que se assemelham a um deserto, Nada floresce nesse lugar, nada acontece, não tem ninguém, por vezes você parece que está sozinho neste lugar, sozinha neste lugar. O deserto é isso. E os desertos espirituais também eles simbolizam isso. Lógico, irmãos, que nos dias de hoje, quando a gente fala aqui em desertos, Deus não vai te levar literalmente para um deserto, fisicamente falando, mas é justamente essas situações que chegam até você não precisa ir, elas vêm até vocês e se tornam verdadeiros desertos. Mas olha, é interessante que nos desertos, nesses momentos de nossas vidas, é que nós conhecemos Deus em uma profundidade que nós não tínhamos ideia, É nos momentos de maior dificuldade, de maior luta, que você consegue realmente perceber quem é Deus na sua vida. É ou não é? Pensa comigo, irmãos, nos momentos em que está tudo bem, tudo tranquilo, Não está tendo nenhuma tempestade, tudo certinho, as contas todas pagas, Está tudo redondinho, família feliz, todo mundo sorrindo para todo mundo. É ótimo, Eu acho que a gente tem que almejar isso, Mas corremos o risco muito grande nesse momento de irmos se afastando lentamente de Deus, Por quê? É natural do ser humano. Eu não estou condenando você, eu sou assim. Eu também sou dessa maneira. Quando está tudo bem, maravilha, Parece que a gente dá aquela descansada, e buscar Deus. Mas quando aperta, meu irmão, a gente corre para Jesus, A gente corre para Ele. É assim, nós somos assim. Então o que acontece? Quando nós estamos no deserto, nós realmente, de fato, entendemos quem é Deus nas nossas vidas. Nos desertos, quando conhecemos Deus com profundidade, temos experiências que geram em nós marcas profundas, forjam maturidade em nós, nos tornamos mais maduros e recebemos acesso a lugares que nós não tivemos ainda. Todos sabem que
já tem já um ano, já estou com 1 ano e meio, né, nessa batalha contra o câncer, né? Altos e baixos, né? Tem hora que está bem e tem hora que está ruim, né? Graças a Deus, ultimamente está melhor do que ruim, né? Cada vez melhor. Vou usar esse termo, cada vez mais melhor. Está cada vez mais melhor, né? É o que tem acontecido mais. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu nunca tive tantas experiências da presença de Deus do que nesse período. Teve momentos que eu me perguntei, será que eu tinha me convertido de verdade? Sério, irmãos. Cheguei a pensar isso porque eu não conhecia Deus dessa maneira. Entende? Então, na verdade, eu estou pregando aqui o que eu tenho vivido, na verdade. O deserto, ele faz isso com você. Ele te entrega um nível de maturidade tão grande que você começa a acessar lugares que você nunca acessou. O deserto faz isso. Só que, na nossa mente, né, o deserto é um lugar de tratamento só, né? A gente pensa assim, ó, está no deserto, está sendo tratado, sendo moldado, e realmente isso acontece, né? O deserto é um lugar em que nós vamos ser assim, refinados pelo Senhor, né? Onde vai realmente sair a prata pura, né? O ouro vai ser ali realmente provado nesse lugar. E nós pensamos que é só apenas esse lugar de provação, de muita luta. Mas o deserto também, irmãos, é um lugar de aliança, de se encontrar com Deus. É um lugar de recomeçar. O deserto simboliza isso também. Eu gosto muito de um texto nas Escrituras, do livro de Oséias. Se você quiser, você pode abrir, mas eu vou ler aqui para você. Oséias, no capítulo 2, nos versos 14 e 15, diz assim: portanto, agora, é Deus falando, tá, para a sua noiva, portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com ternura. Ali devolverei ela as suas vinhas e farei do vale de Acor, que é o vale da desgraça, uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. A gente lê esse texto e às vezes assim passa desapercebido algumas coisas. O texto nos fala, irmãos, que o próprio Deus levaria a sua amada, a sua noiva, a igreja, vamos assim colocar essa figura, para o deserto. Ele mesmo pegaria ela e traria para o deserto. E o texto fala que ali, no deserto, ele falaria o coração dela com ternura. Naquele ambiente árido, seco, ele falaria com ternura. E naquele lugar ele devolveria as suas vinhas, ou seja, estaria trazendo novamente a alegria para ela. Estaria transformando o vale da desgraça, né, numa porta de esperança. Isso no deserto. E ali, a noiva dele responderia a ele como nos dias da sua infância, como nos primeiros dias em que ela conheceu o Senhor. Irmãos, quando você lê o deserto nessa ótica, entendendo que Deus quer atrair você para este lugar, para moldar a sua vida, para te aumentar a sua patente, para te fazer uma pessoa melhor, você passa a olhar para as suas tribulações com um outro olhar. Você passa a olhar as suas lutas com um olhar diferente. Não é verdade? Eu não quero nessa noite romantizar as lutas e dizer que você deve permanecer. Lembre-se, deserto é um lugar de passagem. Tá? Não é para você ficar nele. Você está de passagem por esse momento. Mas eu quero que você saia daqui entendendo que cada luta, cada dificuldade que você tem passado, cada problema que você tem enfrentado, existe um mover de Deus nele, um agir de Deus nele. E se você entender o que Deus quer fazer na sua vida através desse problema e dessa dificuldade, você vai entender o que é ser mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Mateus 4, no capítulo 1, é interessante que o texto nos fala que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Pergunto para você, Jesus foi por conta própria? Ele quis ir? Não. O diabo que levou ele? Não. O texto fala que o próprio Espírito, o próprio Deus levou ele para o deserto. Irmãos, o próprio Filho de Deus foi levado por Deus ao deserto. E quanto a nós, né? O que será que Deus quer fazer nas nossas vidas e que muitas vezes nós não entendemos, né?
Ele está nos levando a lugares e a gente começa a ver. Criança quando não quer entrar no consultório, pula na porta e retorce, não tem o que arrastar para dentro. Às vezes a gente está com esse comportamento, né? Lutando. Mas Deus quer te trazer para este lugar, para falar ao seu coração, para trabalhar na sua vida. E voltando aqui ao texto que nós lemos, né, no início de Êxodo 13, nos conta a história do povo de Israel, um povo que teve uma história muito interessante no deserto, né? Acho que todos aqui conhecem a história desse povo, né? O texto nos fala que Deus, quando tirou eles do Egito, através de muitos milagres, né? Ainda que você não conheça muito a Bíblia, você com certeza já assistiu algum filme, alguma coisa falando das 10 pragas do Egito, né? O faraó vencido e tal, tudo aquilo que aconteceu. Então aqui, quando nós lemos aqui no capítulo 13, o povo já foi liberto de Faraó, está caminhando já rumo à terra prometida, mas tinha os desafios pela frente. O texto nos diz que Deus não guiou eles pelo caminho mais perto, né? Quando você olha o mapa, né, onde eles saíram do Egito, em direção a Canaã, havia um caminho pelo mar Mediterrâneo, que era em torno de 240 quilômetros, irmãos. 240 quilômetros caminharia. Os estudiosos dizem que uma multidão daquele tamanho conseguiria caminhar uma média de 30 quilômetros por dia. Então a gente faz as contas, para alcançar os 240, cerca de 2 semanas eles chegariam na terra prometida, não é? Mas o texto nos fala que Deus guiou eles pelo caminho do deserto, pelo mar vermelho. Por quê? O texto já nos dá a resposta. Havia, na verdade, guarnições dos filisteus ali, havia muitas entrepostos ou postos, né, egípcios também naquele caminho, que era uma rota comercial, então eles estariam, na verdade, indo de encontro a uma guerra. E Deus quis poupá-los eles naquele momento e desviou o caminho. Mas havia algo mais a ser tratado naquele povo. Muitas coisas precisavam ser trabalhadas na vida deles. Então Deus leva eles por esse caminho. E no deserto a gente conhece, irmãos, tudo que aconteceu com o povo de Israel, não é? Os sinais, as maravilhas que Deus fez ali no deserto. Só que o que me chama a atenção nisso é que eles só vivenciaram aqueles milagres todos no deserto, na vida deles. Por quê? Eles foram para o deserto. Eles tiveram que estar no deserto. Quantos milagres a gente poderia dizer aqui que eles vivenciaram? A primeira delas está aqui no texto que nós lemos. Uma nuvem ia com eles de dia e uma coluna de fogo à noite. Aquele sinal acompanhou eles durante os 40 anos, irmãos. Está lá em Neemias. Quando Neemias faz a releitura disso, ele diz que durante 40 anos a nuvem esteve de dia e a coluna de fogo à noite. Pensa que loucura que era aquilo. De repente ele saía da tenda de noite e estava lá aquela coluna de fogo, né, iluminando tudo. A nuvem de glória. Quantos outros, né? Feitos a gente pode mencionar, né? Até mesmo a abertura do Mar Vermelho. Que loucura foi aquilo, né? O mar se abrir e eles passarem pelo mar. Em vários momentos Deus fez, na verdade, coisas maravilhosas, brotar a água da rocha, deu provisão para eles, né? Pão do céu, carne também veio para eles de encontro do céu. As roupas, né? Deuteronômio fala isso, que as roupas deles não envelheceram, as sandálias não se desgastaram. Eu fico imaginando como é isso, né? Pensa, né? A criança vai crescendo e a roupa vai crescendo junto. Que loucura, né? Que coisa. Nos dias de hoje acho que não daria muito certo isso, porque a moda muda. Muda tão rápido a moda, mas acho que Deus ia dar um jeito para isso, né? Mas pensa, irmãos, que maravilha! Que coisa maravilhosa! Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque eles tiveram que passar pelo deserto. Talvez, se eles fossem realmente, tivessem um coração mais preparado para entrar na terra prometida, teriam caminhado 2 semanas, como eu disse, entrado ali em Canaã, mas eles não teriam experimentado tanto o poder de Deus e conhecido Deus com tanta profundidade. Claro, muita coisa foi trabalhada, aquela geração teve que ser, na verdade, recolhida, para que então uma nova geração entrasse. Existem N coisas por trás disso, mas não vamos entrar nesses detalhes. Vamos entender que o deserto, ele foi necessário para aquele povo. E uma coisa que me chama a atenção é que o Monte Sinai, eles só tiveram aquele encontro no Monte Sinai porque eles foram no deserto.
Como eu disse, né, a topografia bíblica ela é cheia de simbolismos, e o Monte Sinai simboliza o quê? A aliança, a presença de Deus. Na verdade, os montes da Bíblia simbolizam isso. E eles só tiveram esse encontro com Deus no Monte Sinai, que é o Monte Horebe, porque eles estavam no deserto. Ali eles se tornaram nação. Irmãos, quantas coisas, na verdade, o deserto proporcionou ao povo de Israel, a nação que eles são hoje. Muitas coisas eles aprenderam ali no deserto. Então o deserto foi necessário para eles. As dificuldades que eles enfrentaram, cada luta, cada batalha, foi para tirar aquela mentalidade de escravos que ainda estava sobre eles. Né? O Egito havia ficado para trás, mas a mentalidade de escravos ainda estava sobre eles. E ali, naquele deserto, eles conheceram quem era o Eu Sou, quem era o Deus de Israel verdadeiro. Aplicando isso para nós, irmãos. Vamos pensar agora nas nossas vidas. Quais são os desertos que nós temos enfrentado nesses dias? Vamos pensar um pouco. Quais são as dificuldades, as lutas, as tribulações que têm por vezes causado em você até mesmo um certo desespero, uma falta de esperança? Sabe? Acho que todos nós vivemos momentos assim em nossas vidas, em que você acorda e, sabe, não consegue enxergar mais o amanhã. Muitos de nós vivenciamos essas situações, ou talvez você esteja passando por uma situação dessa, um deserto desse. Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem de todos aqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Eu não sei qual é a luta, a dificuldade que você tem enfrentado, a tribulação, o que tem feito você derramar lágrimas e às vezes perder a esperança. Mas uma coisa eu posso afirmar para você nessa noite: você não está sozinho. Você não está sozinho. Existe um Deus que está caminhando com você nesse deserto. E Ele vai segurar, Ele está segurando as suas mãos. Ele não vai deixar você desamparar. Ainda que falte as coisas, ainda que a dificuldade venha, Ele vai fazer o impossível, o sobrenatural acontecer em nome de Jesus. Eu creio nisso. Que você receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer uma oração nesse momento. Na verdade, desde ontem, né, quando eu estava orando por esse culto, nessa noite, né, Deus havia colocado algo no meu coração, irmãos, que eu gostaria de fazer, pastor, nessa noite. Amém? Quantas pessoas aqui estão passando por momentos de enfermidade? Tem alguém passando alguma luta? Amém? Tem mais alguém? Amém? Eu quero orar, na verdade, sentir de orar por essas pessoas que têm passado algum tipo de luta, alguma enfermidade na sua vida, né? Então, vamos colocar de pé. Amém. Amém. Sei que muitos de nós passamos por umas lutas em nossas vidas, e muitos dos desertos que nós enfrentamos, eles são relacionados à nossa saúde. Às vezes é um diagnóstico, às vezes é um nódulo, uma coisa que você sentiu que você de repente não está entendendo o que isso está acontecendo na sua vida. Sabe que nessas horas Deus quer se revelar como o Deus que cuida da sua vida, Jeová Rafa, o Deus que te cuida. Amém? Então você que está passando por alguma luta, alguma enfermidade, nesse sentido, eu peço que nessa hora você levante suas mãos. Amém? Eu não vou impor as mãos, fique tranquilo. Fique tranquilo. Eu só quero orar por você e liberar uma palavra de cura na sua vida em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Pai, sabemos que o Senhor, meu Pai amado, tem olhado ao teu povo, Senhor. O Senhor tem cuidado da tua igreja, Pai, dos teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, aonde houver uma enfermidade, Senhor Deus, sobre, meu Pai amado, essas mãos levantadas, eu oro para que nessa hora o Senhor toque em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus, eu declaro a cura do Senhor sobre a sua vida agora. Em nome de Jesus, eu dou uma palavra de ordem para que todo nódulo saia. Em nome de Jesus, desapareça em nome de Jesus. Toda enfermidade do ovário agora saia em nome de Jesus.
Oh, aleluia, Senhor. Pai, eu oro em nome de tua palavra de ordem. Toda enfermidade oculta e escondida no sangue, sai em nome de Jesus. Nós declaramos a cura sobre o teu povo. Que a cura venha nessa hora. Em nome de Jesus sobre essas vidas. Para o louvor e glória do teu nome, eu declaro a cura do Senhor. Pai, em nome de Jesus. Assim também, meu Pai, nessa hora, eu quero orar, Senhor Deus, por essas vidas que estão aqui, Senhor. Pai, quantas necessidades em nosso meio, Pai. Ah, Senhor, quantas lutas, meu Pai amado, talvez temos vivido, Senhor. Pai, mas em nome de Jesus eu oro para que o Senhor seja esse Deus presente, meu Pai amado, nesses desertos, Pai. O Deus que esteja nos sustentando, Pai. O Deus que esteja nos fortalecendo, Senhor. Ah, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, visita, meu Pai amado, esses corações, Senhor. Visita, meu Pai amado, os seus filhos, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, vem, meu Pai amado, e passeia no meio da tua igreja, Pai. Passeia no meio do teu povo, Senhor. Talvez tenha estado difícil nesses dias. Em muitos momentos, talvez, você tenha derramado lágrimas. Tem questionado até mesmo se realmente Deus está contigo. Mas eu digo para você nessa noite, Deus te trouxe aqui para dizer, eu sou contigo. Não importa a situação, não importa a circunstância, eu sou contigo. Em todos os momentos. Jamais te abandonarei, jamais te deixarei. O seu Deus e o seu Pai. Senhor, Pai, quantas necessidades em nosso meio, Senhor. As vidas precisam olhar toque no Senhor, Pai. Visita-nos nessa noite, Senhor. Quebranta, Senhor Deus, os nossos corações nessa noite, Pai. Passeia no meio da tua igreja, Senhor. Ensina-nos, Senhor amado, os teus caminhos, meu Pai. Ensina-nos a entender, Senhor amado. Os desertos, meu Pai amado, fazem parte, Senhor. Fazem parte da nossa caminhada, mas o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Aleluia, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se você pode, daí onde você está mesmo, levante ao Senhor uma palavra de adoração. Entregue palavras de louvor, de honra, de glória. Senhor, Papai, que tem cuidado da sua vida. Diga ao Deus que te cura. Diga ao Deus que te restaura. Diga ao Deus que te guia. Por mais que o deserto esteja árido, esteja difícil de caminhar, Ele é o teu Deus. Ele é o teu Papai que cuida de você. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por ter a tua presença neste lugar, Senhor Deus. Ela é real, ela é palpável, Senhor. Que por isso, Senhor, visita, Senhor. Temos total liberdade. O teu Espírito agir em nossas vidas e em nossos corações. Que possamos, meu Pai, sair daqui, Senhor Deus. A vida do Senhor é real. Meu Pai amado, uma nova visão, Senhor Deus. Um novo olhar. Com a fé renovada e as forças, meu Pai amado, restauradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Amém, Deus. Deus tem cuidado de vocês. O amor dele é real neste lugar. A presença dele é real neste lugar. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Ele é contigo em todo o tempo. Amém. Que Deus abençoe sua vida e te dê uma semana de vitória. Amém. Obrigado, pastor. Você pode tomar o seu assento também. Deus abençoe vocês. Curado
Aleluia. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Aleluia. Aleluia. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Só mudar de pé, amém? Mais uma vez, vamos cantar esta canção. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Confio em ti. Confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Amém. Gostaria que você estendesse as suas mãos. Amém. Gostaria que você orasse. Amém. Ao Senhor. Liberando a bênção sobre a vida do pastor Lauro. Clamando ao Senhor pela cura do nosso irmão. Amém. Em nome de Jesus.
Pai, no poder do nome de Jesus, nós queremos, ó Pai, clamar a Ti, Senhor, porque o Senhor Jesus liberou sobre nós a autoridade, unção, para orar sobre o enfermo. A palavra do Senhor diz que nós, ó Deus, levantarmos as nossas mãos sobre os enfermos. A oração da fé, o coração, Senhor, eu creio nessa palavra. Por isso, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, ministre sobre a vida do Teu Filho. Desde a cabeça até a planta dos pés, Pai, ministrando e liberando sobre ele a cura do Senhor, no nome de Jesus. Eu declaro saúde divina, eu repreendo todo câncer, eu repreendo todo tumor, eu repreendo toda célula maligna, no poder do nome de Jesus. Nós fazemos menção do nome de Jesus, porque há poder no Teu nome, há poder na Tua palavra, Senhor, aleluia. E nós repreendemos todo câncer, todo tumor, toda enfermidade, Pai, tem retirado agora no poder do nome de Jesus. Perca as forças, Senhor, manda fogo na raiz do câncer, manda fogo no tumor, manda fogo, Senhor Deus, nas células cancerígenas, Pai, e restaura por inteiro o nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, Teu Filho curado, sarado, ministramos sobre ele saúde divina, Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado, porque a enfermidade, Senhor, que não é para a morte, mas para que o nome do Senhor seja glorificado, e nós Te glorificamos e bendizemos o Teu nome, porque a presença do Senhor neste lugar, ao derramar da Tua unção neste lugar, sobre nós, sobre aqueles que estão enfermos, cansados, oprimidos, a unção que liberta, que restaura, que cura está sobre nós, e nós tomamos posse, Senhor, no nome de Jesus, e declaramos, somos livres e curados para a honra e glória do Teu nome, que nós oramos, Pai, e Te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, amém, glória a Ele, aleluia, 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 glória ao Senhor, aleluia. Obrigado. Amém, glória a Deus, amém. Estava louvando ao Senhor esta canção, e às vezes, irmãos, nós nos preocupamos muito com o horário, não é verdade? E às vezes nós deixamos de nos entregar por inteiro porque estamos preocupados com o horário. E por não nos entregar por inteiro, às vezes nós deixamos também de receber as bênçãos que o Senhor muitas vezes tem para derramar, para fazer. Então nós não podemos perder, amém? O momento de celebrar, de adorar, de clamar, de nos entregar para o Senhor. No nome de Jesus, vamos estar ministrando a Santa Ceia. Já gostaria de convidar diáconos Roberto e Delci, amém? Para me ajudar aqui, amém? No nome de Jesus. Louvado seja o Senhor, amém, queridos? Você que vai cear pode permanecer em pé, amém? Os que não vão estar ceando também pode ocupar o seu assento, em nome de Jesus. Fica à vontade entre nós, amém, irmãos, para participar da Santa Ceia. Este momento tão precioso que o Senhor preparou para nós cearmos como igreja, na presença do Senhor. E é um ordenamento de Deus para as nossas vidas, amém? Nós temos que estar sempre prontos para cear, amém? A palavra do Senhor no livro de 1 Coríntios, não precisa abrir, amém? Mas em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 26, a Bíblia diz que todas as vezes em que nós comemos do pão, bebemos do cálice, nós proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Então veja bem, quando nós participamos da Santa Ceia, nós fazemos esse ato de proclamar a morte do Senhor. Isso nós temos que fazer até que Ele volte. No versículo 27 diz assim, que por este motivo, quem comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado, será réu de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Por isso devemos nós examinar a nós mesmos. Examinai, pois, cada um a si mesmo, a si próprio, e dessa maneira comam do pão e bebam do cálice. Eu sempre me pego, muitas vezes, fazendo exame da outra pessoa. A gente tem disso, irmãos, é do ser humano. Porque é fácil
nós olharmos para o nosso próximo e fazer um exame, fazer um julgamento, fazer uma análise. Mas a palavra diz que nós devemos olhar para nós mesmos, examinar nós mesmos. Amém? E nos consertar com o Senhor, nos consertar com o irmão. E isso nos deixa livres e preparados, prontos para participar da Santa Ceia. Por isso eu gostaria que nós tirássemos alguns minutos, alguns segundos, amém, para orar ao Senhor, colocar nossa vida diante dele. Se porventura houver algo ainda que ainda precisa ser consertado, que ainda precisa ser ajustado, faça isso agora, no nome de Jesus, amém? Mas não deixe de participar da Santa Ceia, no nome de Jesus, amém, amados? Aleluia, ore ao Senhor, amém? Ore ao Senhor no nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Pai, a palavra do Senhor nos orienta a participarmos da Santa Ceia do Senhor, a comer do pão, a beber do cálice. Ó Deus, porque esse ato, Pai, ó Deus, nos leva a anunciar a morte de Cristo Jesus até que Ele venha. E aqui estamos nós, Senhor, e a palavra do Senhor também nos orienta a examinar a nós mesmos e participar da ceia do Senhor. Por isso, no nome de Jesus, eu me coloco diante do Senhor juntamente com os meus irmãos. Nos ajuda, Senhor, a olhar para dentro de nós e fazer esse autoexame. Ó Deus, fala conosco aquilo que precisa ser ainda moldado, aquilo que precisa ainda ser ajustado. No nome de Jesus, nos direciona, Pai, porque nós queremos estar livres para participar como igreja, ó Deus, da Santa Ceia. Nos perdoa os nossos pecados. Ó Deus, limpa-nos com o sangue de Jesus. Ó Pai, que o nosso nome esteja verdadeiramente escrito no livro da vida, Senhor. Para que naquele grande dia nós possamos estar contigo, Pai, na eternidade. No nome de Jesus, eu quero ser limpo. Nós queremos ser limpos pelo poder da Tua palavra, Senhor. Que a palavra do Senhor, ó Deus, verdadeiramente encontre lugar em nossos corações. Nós sejamos então fortalecidos e edificados para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por este momento tão precioso, Senhor. No nome de Jesus, obrigado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado e nos torna apto para entrar, para estar na Tua presença e celebrarmos a ceia do Senhor, participarmos da ceia do Senhor. Amém? Nós estaremos orando pelo pão e pelo cálice, em nome de Jesus. Mais essa oportunidade, mais esse privilégio, Senhor, estamos assentados à tua mesa, Senhor, como igreja, Senhor, como corpo, Senhor, clamando por ti, Senhor, cada dia, Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, e nós damos, Senhor, certeza, Senhor, da salvação, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, que a tua graça, que a tua misericórdia, Senhor, esteja conosco a cada dia das nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, Senhor. Senhor, por tudo que fez pelas nossas vidas, Senhor, por ter nos salvado, Senhor, por ter nos colocado, Senhor, na posição que estamos, Senhor, adoradores, Senhor, do teu santo nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor, te damos graças e te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, por esse cálice, por Deus, que representa o teu sangue, vertido naquela cruz por nós. Pai, nós como igreja, Senhor, livra-nos, ó Deus, de sentar na tua mesa, Senhor, meu Deus, de uma maneira, Senhor, sem consciência, meu Deus, do que esse cálice e esse pão representam para as nossas vidas. Senhor, que o Senhor nos livre de toda religiosidade, de todo espírito de religiosidade, Pai. Que o Senhor venha sobre nós, porque a Tua palavra diz, Senhor, que o Senhor, meu Deus, é o Deus que cura os nossos pecados, Pai. Senhor, cura-nos, ó Deus, sara as nossas feridas, Pai. Senhor, liberta-nos, ó Deus, de tudo aquilo, Senhor, que tem atrapalhado a nossa
caminhada contigo, Pai. Dá-nos, Senhor, meu Deus, um coração grato, um coração de adorador, Pai. Senhor, em nome de Jesus, porque é com gratidão no nosso coração que nós nos assentamos à tua mesa, Pai. Senhor, para cear, Senhor, e para fazer memória, Senhor, do sacrifício teu na cruz por nós, Pai. Nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Seu sangue leva-me além, todas as alturas, onde ouço a sua voz, onde sua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Oh, aleluia! Glória, aleluia! Mostra a sua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos dá dos pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Amém? Todos receberam o pão e o cálice? Amém? Glória a Deus. Pois eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E logo após haver dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Participemos do pão.
Do mesmo modo, depois de comer, ele tomou o cálice e declarou: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Participemos do cálice. Aleluia. 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 Glórias a Ti, Senhor. Toda honra, toda glória ao Senhor. Obrigado, Pai, por este momento tão precioso, Senhor. Ó Deus, nós temos prazer, Senhor, de nos assentar à mesa contigo, Pai, e poder compartilhar deste momento tão precioso para nós. Obrigado, Senhor Deus, por Teu sangue, Pai, que nos cura e nos purifica de todo pecado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos chamou, ó Deus, e hoje nós fazemos parte deste corpo tão precioso, que é o corpo de Cristo Jesus. Nós queremos anunciar a Ti, Senhor. Nós queremos cear contigo até que o Senhor venha. Nós queremos anunciar a Sua morte até que o Senhor venha, Pai. Não apenas com palavras, Senhor, mas com o nosso viver, com a nossa vida. Nós queremos, Senhor, exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que nós andarmos. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, toma as nossas vidas e nos guia pelos Teus caminhos, porque os Teus caminhos são maiores e melhores do que os nossos, Senhor. Nós queremos bendizer ao Senhor, porque em todo o tempo o Senhor tem nos dado graça e tem nos abençoado, Senhor, e nos abraçado a cada dia. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podemos aceitar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Que coisa abençoada, né? Eu acho que já podíamos parar por aqui, mas para finalizar, o pastor me incumbiu de trazer sobre os dízimos. Não precisa abrir, mas em Ageu, capítulo 2, versículo 8 diz: Minha é a prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Eu lembro que quando eu me converti, um pouquinho de tempo atrás, quase 15 anos, eu nunca tive dificuldade com dízimos e ofertas, mas eu creio que o nosso Deus quer que nós façamos tudo que nós devemos fazer, seja com consciência. E eu lembro que Deus trouxe, o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que dízimo não é sobre dinheiro, mas é sobre mim, em primeiro lugar, é sobre o meu coração. A gente vê muito isso quando a gente vê a história de Caim e Abel, que Deus rejeitou a oferta de Caim, mas não pela oferta, mas porque ele não se agradou do coração de Abel. E eu creio que é isso que Deus trabalha todos os dias em nós. Quando nós dizimamos, quando nós ofertamos, às vezes é fácil dizimar, às vezes nosso coração está alegre, às vezes é por gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, porque Ele é bom, mas às vezes a gente dizima por fé, às vezes a gente dizima por confiar em Deus. E às vezes Deus também precisa tratar a dureza do nosso coração, a avareza do nosso coração, porque tem vezes que a gente, eu não sei se já aconteceu com vocês, ou se foi só comigo, mas você olha, meu Deus, é muito, né? Às vezes, mas é nesses momentos que Deus olha para nós, trabalha o nosso coração e trabalha a obediência, trabalha a humildade, trabalha realmente isso de dividir, né? Então, que você essa noite venha com consciência, amém? Que o entendimento com a alegria do coração, porque a palavra diz que Deus ama quem dá com alegria. Então eu convido você nessa noite a trazer com alegria a casa do Senhor, amém? Quando for a tua bênção, me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará, minha saída, vida será, sobre minha promessa. Prosperarei, transbordarei, à direita, à esquerda, minha frente,
Amém, Jesus. Obrigada, Pai, por tudo que o Senhor nos dá. Porque tudo vem de Ti, Pai. Pelas Tuas próprias mãos te damos, Pai. Eu oro para que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos, para que o Senhor abençoe cada casa, para que o Senhor abençoe cada dispensa. E obrigada, Deus, porque o Senhor tem dado a nós esse coração que aprende com o Senhor, Deus, que é generoso, que o Senhor transborde mais a Tua bondade, da Tua generosidade sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero, mais uma vez, o pastor Laura já deu as boas-vindas aos nossos visitantes, mais uma vez. Sejam bem-vindos, amém? Cada um dos irmãos que nos visita nessa noite. O nosso objetivo é justamente isso, né? Estar preparado para receber mais pessoas a quem o Senhor tem enviado a nós. E nós nos alegramos muito com a presença de vocês, amém, irmãos? Nós caminhamos rumo à eternidade, rumo aos céus, né? Lugar da nossa morada eterna. Nós queremos que vocês estejam conosco, amém? Sejam bem-vindos, voltem sempre, em nome de Jesus, amém? Os nossos cultos seguem o mesmo horário, 6 horas da tarde. Nós esperamos, irmãos, começar realmente às 6 da tarde, amém? Se ficar difícil para os irmãos, até eu hoje, se foi bem difícil. Eu tive que sair para buscar minha esposa e ver algumas coisas e atrasei também, né? Então é normal, acontece, né? Mas se houver necessidade, a gente volta a fazer os cultos às 6h30, não tem problema, tá bom? Mas ainda, por enquanto, vamos tentar às 6 da tarde, porque acaba mais cedo também, é melhor para quem trabalha, né, de manhãzinha, então fica mais suave. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para os recados. Bom, a partir do próximo sábado, nós vamos dar início ao culto de oração aqui neste local. Tá? A partir do próximo sábado, às 6 da manhã, nós estaremos aqui orando. Então, os irmãos que estão, né, de folga, né, venham orar. Vamos, né, ter um tempo aqui de busca, de oração, de entrega, de comunhão. Amém? Neste lugar, a partir das 6 da manhã, todos os sábados, em nome de Jesus. Amém? No próximo mês, irmãos, nós teremos programações para os sábados. Esse mês ainda não. Então, próximo sábado ainda não haverá nenhuma programação, porque como o local é recente, então não deu para organizar, para programar. Mas, a partir do próximo sábado, ou melhor, do próximo mês, haverá. A gente vai programar vigília, a gente vai programar culto de jovens, a gente vai, vamos programar algumas coisas legais, né, para a gente buscar o Senhor, para a gente interagir, estar em comunhão. Vamos aproveitar este local que o Senhor deu para nós, amém, o máximo, para que a gente possa também ganhar vidas para Jesus, que a nossa casa seja edificada, que o Senhor cumpra todo o propósito dele na nossa vida, amém? Não vamos estar sobrecarregado ao ponto de não conseguir participar das coisas da igreja, amém? No nome de Jesus. É isso aí. A Cris está no Brasil, Cris? Não é? Ainda essa semana? Amanhã, então vem aqui. Então nós vamos orar pela Cris. Amém? Vamos orar, abençoando a vida da Cris. Amém? Eu gostaria de dar a oportunidade para a Delci. Amém? Delci é a pessoa que tem propriedade, né? Para ministrar a palavra de Deus. Pastor. Minha esposa não veio, depois a gente ora por ele junto com a minha esposa. Ela está vindo. Amém? Vem então. Chame a Milena mais. Querido Deus, nós colocamos, Senhor, a vida da Cris, nossa casa, Senhor, nas tuas mãos. A vida da Mirella, a vida do Pai, da Lucia. Senhor, são bênçãos na nossa vida, Pai.
Senhor, que o Senhor leve a crise, o Sakai, meu Deus, em segurança do Brasil. Que seja um tempo, meu Deus, Senhor, deles desfrutarem e, Senhor, estar em comunhão com a família deles, amém, Pai. Senhor, que seja um tempo, meu Deus, da tua mão sobre a vida deles, Pai. Senhor, em nome de Jesus, que aonde eles colocarem a planta do pé deles, Senhor, que a tua mão seja sobre eles, Pai. Abençoa a sua saída, a sua entrada, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que toda sorte de bênçãos, meu Deus, venha sobre a vida da Cris e do Sakai. Senhor, sobre a vida do Rainer e da Mirella, Pai. Senhor, são bênçãos nas nossas vidas, Pai. Senhor, nos alimentaram, vieram aqui, Senhor, Pai, e trouxeram, Senhor, alimento fresco para as nossas vidas, Pai. Senhor, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos faça crescer, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que se for da tua vontade, o Senhor nos traga, Pai, para essa nação, para que eles sejam missionários, para que eles sejam, Senhor, meu Deus, flechas, Senhor, na mão do valente, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Seja a tua mão sobre eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Depois do culto, provavelmente a gente vai em alguns sites aqui, se os irmãos quiserem ver a gente, estão todos convidados. Quero despedir os garotos, né? Despedir a Cris, né? Pessoal. Amém, amados? Vamos colocar de pé para terminar, amém? Eu gostaria de mais uma vez pedir ao pastor Lauro para nos abençoar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos encerrar então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse culto, Senhor Deus, pela tua graça derramada nesse lugar, pelo poder, Senhor Deus, que manifestou aqui, pela vida desses irmãos maravilhosos, Senhor Deus, por essa igreja, Pai. Que o Senhor continue abençoando e sustentando o teu povo, Pai. Que seja uma semana, Senhor Deus, debaixo da graça e da bênção do Senhor, Pai. Que possamos, meu Pai, avançar e vencer, meu Pai amado, os desafios que nos esperam. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. O amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Sua mamãe. Obrigada. Sua mamãe.